Oi, turma, bom dia. A videoaula de hoje a gente continua falando a respeito da geometria analítica. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a inclinação da reta. E quando a gente está falando sobre essa inclinação da reta, a gente vai ter sempre um ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele sempre vai ser entendido da seguinte forma. Eu tenho aqui o eixo de x e y, certo? E eu vou ter a minha reta e o meu ângulo, ele sempre vai ser considerado de x até essa minha reta. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, a gente vai ter retas onde esse ângulo vai ser maior do que zero, mas menor do que 90. Quando esse ângulo ele é maior do que 90, ele vai estar nesse exemplo aqui do meio. E quando for um ângulo prontamente de 90, a gente tem esse terceiro exemplo. E o outro caso, o último caso, é uma reta que ela vai ser paralela ao eixo x, portanto, aqui a gente não tem inclinação, aí a gente fala que o nosso alfa é 0 graus. Quando a gente faz a tangente desse ângulo, a gente está descobrindo o m. O que é o m? O m vai ser o meu coeficiente angular, tá? É quanto aquele meu ângulo vai estar inclinado ali. A gente pode entender mais ou menos isso. Só que o m eu tenho duas formas para fazer. Ou eu vou fazer a tangente do meu ângulo, ou eu vou fazer essa fórmula aqui de baixo. Para eu fazer essa fórmula aqui de baixo, eu preciso ter dois pontos. Eu vou fazer a diferença dos valores de y dividido pela diferença dos valores de x. Mas eu preciso prestar muita atenção que se eu vou fazer y2 menos y1, por obrigação precisa ser x2 menos x1. Se eu quiser fazer o y1 menos y2, eu vou ter que fazer x1 menos o x2, tá? E se tá xa, ya, aí é só trocar aqui por a e b, a e b, tá? Mas é a mesma ideia, tanto faz colocar 1, 2, ou se colocar a e b. Quando a gente quer fazer uma equação fundamental da reta, a gente usa sempre essa fórmula que está escrita aqui do lado. E eu leio ela como ioiô, m, xixô. Só para poder a gente associar essa fala com a fórmula, tá? Então, vocês vão ver que várias pessoas vão falar o ioiô, m, xixô. Então, a gente está falando dessa fórmula aqui. Como que eu chego nessa fórmula aqui? Bom, eu vou precisar ter um coeficiente angular e eu preciso ter um único ponto. Aqui do lado, eu coloquei um exemplo para a gente poder conversar a respeito. Então, presta atenção aqui, ó. Aqui tá essa minha reta, né? Aqui eu tenho o meu ângulo alfa, então, se eu tenho esse meu ângulo, eu vou ter que fazer a tangente dele para poder ter o meu m, se eu já não tenho m propriamente dito. E eu posso ter esse P0, eu posso ter esse ponto aqui, ou eu posso ter esse outro ponto P aqui. Não vai fazer diferença na equação se eu sei um ponto que está localizado aqui, ou está localizado aqui, ou está localizado em outra posição dessa minha reta. Eu só preciso saber ou o ângulo, ou o meu coeficiente, né, que é a tangente desse ângulo, e um ponto para poder colocar na equação fundamental dessa reta. A equação da reta, ela é dividida em três tipos, que é a reduzida, a geral e a segmentária. É extremamente importante vocês saberem qual é a carinha de cada uma, porque quando a gente vai fazer um exercício, eu vou pedir assim, ó, eu quero que você me informe a equação reduzida dessa reta, eu quero a equação geral dessa reta, ou a segmentária. A reduzida, ela vai começar com y igual, que é o que está escrito aqui. O m, que é o meu coeficiente angular, tá? E o n é o coeficiente linear. Na geral, eu vou ter a minha equação igual a zero. Então, vocês têm que reparar o seguinte, que eu vou ter um número vezes x, um número vezes y, um c, né, que no caso está antes ali do zero, é antes do igual, e igual a zero. Quando eu tenho a minha equação segmentária, esse a e esse b, eles vão ser esses pontos aqui, ó.
Então, aqui eu vou ter um ponto A, vírgula 0, e aqui eu vou ter um ponto 0, vírgula B. Esse B é exatamente esse B aqui. Então, quando eu estou falando da equação segmentária, eu estou falando diretamente dos pontos que cortaram meu eixo de... Opa, que Y feio! Meu eixo de Y e o meu eixo de X. Então, por que está X sobre A? Porque A é o valor que cortou o eixo de X. E Y sobre B, porque é o valor que cortou o Y. Exatamente. É bem tranquilo de saber essa, tá bom? Eu trouxe aqui 3 exercícios para a gente resolver, tá? Então, a primeira questão vai falar assim, ó, determine a equação geral. Qual que é a equação geral? É aquela equação que é igual a 0, que vai passar por um ponto A e tem um coeficiente angular igual a 2. Então, o meu M vale 2. Qual que eu vou pegar para fazer? Qual fórmula eu vou pegar? Eu vou pegar a fórmula da equação fundamental, que é o ioiô M xixô. No lugar do y0 e do x0, eu vou colocar o meu ponto A. No lugar do M, eu vou colocar o 2 e eu vou resolver. Então, vai ficar assim, ó. Y menos 2 é igual a 2 vezes x menos 1. Tem que respeitar o sinal aqui da fórmula e o sinal do ponto, tá? Então, em seguida, eu vou fazer o seguinte. Y menos 2 é igual a 2x mais 2, porque eu já arrumei o sinal e já fiz a multiplicação. Então, o que eu tenho agora é o seguinte, y menos 2 menos 2x menos 2 é igual a 0. Aí, eu vou juntar esse menos 2 com esse menos 2 e vou começar colocando menos 2x mais y menos 4 igual a 0. Só que o mais comum é a gente apresentar o x positivo. Então, eu multiplico por menos 1. Aí, vai ficar 2x menos y mais 4 igual a 0. E essa é a minha equação geral. Outro exemplo que eu trouxe aqui é a questão 2. E ela fala que quer determinar uma equação da reta que passa por um ponto A e por um ponto B. Se eu tenho 2 pontos, eu acho que fica mais fácil a gente começar descobrindo o coeficiente. Então, para descobrir o coeficiente, eu vou primeiro fazer os y. Então, vai ficar 2 menos menos 2, então, mais 2, dividido por 5 menos menos 1, mais 1. Então, fica 4/6, que, simplificando, me dá 2/3. Eu vou escolher agora ou o ponto A ou o ponto B. Eu vou escolher o ponto A, mas não é obrigatório. Se eu escolher o ponto B, a gente tem a mesma equação ao final, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. Mas eu vou escolher o ponto A por escolher o ponto A. Então, agora eu vou fazer o ioiô M xixô. Então, vai ficar ioiô M xixô. Tá. Então, no lugar do y0 e do x0, eu vou colocar o ponto A. Então, vai ficar y menos menos 2 é igual a 2/3, abre parênteses, x menos menos 1. Ah, professora, mas como a fração já começou a ficar difícil. Não, nem começou a ficar difícil. Essa fração aqui é bem tranquila para a gente fazer. O que a gente vai fazer agora é arrumar esses sinais aqui e arrumar esses sinais aqui, tá? Então, vai ficar y mais 2 é igual a 2/3 x mais 1. Aí, agora, eu posso escolher fazer o seguinte, ou eu vou fazer o 2/3 vezes o x e vezes o 1, ou a gente pode fazer o que eu acho que é particularmente mais fácil, que é pegar esse 3 que está dividindo e jogar para o outro lado multiplicando, só que em parênteses. Então, fica 3 vezes y mais 2 igual 2 vezes x mais 1. E viu? Não tem nada de difícil aqui. Agora, eu só vou fazer a propriedade distributiva e eu fico com 3y mais 6 é igual a 2x mais 2. Como ele não fala qual é a equação, eu vou entender que é a equação geral, que é aquela equação que é igual a 0, e colocando todo mundo por um lado só do igual, igualando a 0, eu vou ficar com 2x menos 3y menos 4 é igual a 0. Lembra sempre que na equação
geral da reta, o meu x é positivo, tá? Aí, talvez você me pergunte assim, tá, professora, mas só existe esse jeito? Não, não existe só esse jeito. Eu vou fazer aqui ao lado pra gente. Então, outro jeito de fazer, a gente vai fazer aqui do ladinho. Então, eu vou ter que saber quem é o meu ponto A, que é menos 1 e menos 2, e o meu ponto B, que é o ponto 5,2. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou fazer um determinante. E esse determinante eu vou fazer assim, ó. Começo colocando x, coloco y, completo com 1. Aí eu ponho o ponto A. Então, menos 1, menos 2 e 1. E agora eu vou botar o ponto P. O ponto B, não o ponto P, o ponto B, que é 5, 2 e 1. E vou resolver esse determinante. Vocês lembram como é que resolve? Coloco x, coloco y. Menos 1, menos 2. 5 e 2. Aí, agora o que vocês vão fazer é multiplicar, multiplicar, multiplicar. Daí, coloca os valores, põe o sinal de menos, abre o colchete, porque vocês devem lembrar que eu erro. Lembra que eu erro? Aí faz esse e esse, coloca aqui, fechou. Soma todo mundo e tu vai ter um resultado aqui ao final. Qual vai ser esse resultado aqui ao final? Bom, eu já fiz, tá? Já fiz tudo isso e eu cheguei em 2x menos 3y menos 4 igual a 0. Agora, compara. Essas duas são iguais? Sim, e elas precisam ser. Por quê? Porque eu tô falando do mesmo exercício, mas duas formas distintas de fazer a mesma conta, tá? Outro exemplo que eu trouxe para vocês é o exercício número 3, e ele dá essa equação aqui e pede para a gente escrever na forma reduzida, na geral e na segmentária, que é uma questão que eu imagino que vocês têm dúvida na hora que vocês começam a fazer os exercícios. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever na forma geral. Então, como é que eu vou fazer a forma geral? Eu vou pegar essa equação que eu tenho e eu vou começar a fazer esse menos 1, né, vezes os elementos aqui dentro. Então, eu fico com y mais 6 igual menos x mais 1. O que a geral me pede? A geral me pede para fazer uma equação igual a 0. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar todo mundo do outro lado do igual pro lado de cá. Então, eu vou ficar com y mais 6 mais x menos 1 igual a 0, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o x mais y, daí 6 menos 1 vai ficar mais 5 igual a 0. Então, pronto. Aqui eu tenho uma equação geral. A segunda que eu vou fazer aqui do ladinho vai ser a reduzida. E qual que é a reduzida? A reduzida é y igual a alguma coisa. Então, eu vou pegar essa equação aqui que a gente acabou de fazer, que é geral, para resolver a reduzida. Da geral, é sempre mais fácil a gente fazer as próximas equações. Então, eu vou fazer y igual... Vou jogar o x para o outro lado, então, menos x. Vou jogar o 5 para o outro lado, menos 5. E pronto, já tenho a minha equação reduzida. Viu como é simples? Agora, a gente vai fazer a segmentária. A segmentária é onde ela corta no x e no y. Então, ela é x sobre alguma coisa mais y sobre alguma coisa igual a 1. Sim, ela é sempre igual a 1. Então, se quiser só lembrar que ela é igual a 1, já consegue fazer associação, tá tudo certo também. Eu vou pegar minha equação geral, então eu vou escrever ela aqui, ó, x mais y mais 5 é igual a 0. E vou deixar só o x e o y antes do igual. Então, x mais y é igual a menos 5. Aí, o que eu preciso fazer agora é o seguinte, eu preciso dividir todo mundo por menos 5. Por quê? Porque eu preciso que depois do igual vire 1. E quando eu faço isso, vocês podem reparar que isso daqui sim vai ficar 1, né? Então, agora eu só vou arrumar o sinal. Então, vai ficar x sobre menos 5. Deixa eu arrumar esse 5 que ele ficou feio. Mais y sobre menos 5 é igual a 1. Então, qual é o valor do x que ele corta no eixo? Menos 5. E do y? Menos 5 também. Viu como é tranquilo? Bem tranquilo, né? Por hoje a aula era isso. Um beijo pra vocês e até a próxima!